Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marcelo Quirino. Eu estou aqui na comunidade Eu Acredito, aqui em Bragança, aí respaldado pelo o pastor Rotílio, embaixo da autoridade do bispo Saulo Moura. Minha igreja, a Nádia está nas Nações, e Deus deu algo aqui para me falar para vocês nessa noite, para trazer para os meninos aqui da comunidade também. Falar sobre um personagem muito conhecido da Bíblia, que está lá no Novo Testamento, em Lucas 19, a partir do versículo 2 até o capítulo 10, até o versículo 10. A história fala sobre Zaqueu. Zaqueu, que ele era publicano. O que era um publicano? Era um judeu, era um hebreu, porém que ele era cobrador de impostos, ele era funcionário, ele era como se fosse funcionário público de Roma. Então ele era uma pessoa que não era muito bem vista. Ele era o maior entre os publicanos. Ele era o chefe de todos os cobradores de impostos. E como hebreu, o povo hebreu, os judeus, eles não se davam com os publicanos, porque eles achavam, é cobrador de impostos, é judeu e ainda está cobrando impostos, porque os impostos eram abusivos na época. Mas enfim, eu quero dizer para você o seguinte: Jesus estava entrando naquele momento em Jericó, aonde ele foi recebido, tinha muitas pessoas ali junto com ele, E a palavra diz que Zaqueu, vendo, escutando ali aquele movimento, ouvindo falar de Jesus, provavelmente ele já tinha ouvido falar de quem era Jesus, e ele quis ver a Jesus. E muitas vezes a gente escuta falar de Jesus, a gente escuta falar de um Jesus misericordioso, milagroso, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, mas a gente não acredita. Zaqueu era cheio de defeitos, sim. Zaqueu roubava do seu próprio povo, sim, porque ele cobrava, os impostos eram sempre cobrados a mais, Mas olha que interessante, percebendo, houve um despertar no coração dele, houve um despertar, alguma coisa mexeu ali nele, que ele sabia que não era qualquer um que estaria passando ali, era uma pessoa diferente que estaria passando ali, sentiu no coração. Houve um mover, começou ali já a mudança na história de Zaqueu. Zaqueu então subiu numa árvore, uma árvore de nome sicômoro, que é uma árvore que chega até a 12 metros de altura. Zaqueu era um homem de estatura baixa, então assim, provavelmente ele teve que fazer um sacrifício, subir nessa árvore. Mas assim, primeiramente, Zaqueu teve que deixar aquilo que ele tinha na casa dele, a zona de conforto que era a casa dele, o tesouro dele, todo o dinheiro, tudo aquilo que ele tinha, que era o passado dele, que era o que ele roubava, o que ele cobrava mais, e aquilo trouxe luxo para a casa dele. Provavelmente ele era uma pessoa que tinha poderes, tinha uma casa bonita, bem ajeitada, e ele teve que abrir mão disso, abrir mão da zona de conforto, abrir mão do luxo. E em segundo lugar, enfrentar aqueles, para poder ver Jesus, enfrentar aqueles que muitas vezes julgavam ele, muitas vezes assim, que a presença dele não era bem-vinda. E aí ele subiu com um sacrifício, então teve que ter um sacrifício. Primeiro ele teve que ter perceber o quebrantar, perceber o chamar, o despertar, e aí então fazer o sacrifício de abandonar o que ele tinha até aquele momento, que era deixar as coisas da casa dele, aonde poderia qualquer um ver, o Zaqueu está lá em cima da árvore, vamos entrar lá e pegar de volta tudo que ele roubou da gente. E subiu na árvore. Nesse momento, Zaqueu não se importou com o que iriam falar, ele queria ver Jesus. E aí que é a parte mais bonita. Jesus então olhou para cima da árvore e falou: Zaqueu, desce daí, porque irei eu ter com você hoje, irei eu almoçar com você hoje, irei eu fazer uma refeição com você hoje na sua casa, Zaqueu. Quando qualquer pessoa chama a gente, por exemplo, eu estou aqui na sala agora da comunidade, pode alguém chegar e falar assim: Marcelo, oi, tudo bem? Respondo. Mas quando Jesus chama, aí é diferente.
Quando Jesus chama, você sente a sua pele tremer, a sua carne tremer, a sua pele arrepia. Quando Jesus te chama, a voz é diferente, a voz entra no seu ouvido como um trovão e aquece o seu coração. Você sente aquilo mover dentro de você, um calor no seu peito. É porque é Jesus que está te chamando. É porque é diferente. Quando Jesus te chama, é diferente. Nunca vai ser igual a ninguém te chamando. E de imediato, imagino eu que Zaqueu deve ter sentido aquele calor dentro do coração dele, sentido aquele... É diferente, Jesus está me chamando, é diferente de qualquer outro profeta que já me chamou, diferente de qualquer outra pessoa que já me chamou. Zaqueu desce, e Jesus pega e vai até a casa de Zaqueu para ceiar com ele, para fazer uma refeição com ele. Aqueles que estavam em volta falaram: ah lá, Jesus vai entrar na casa de Zaqueu, Jesus vai entrar na casa do pecador, Jesus vai entrar na casa do injusto, Jesus vai entrar na casa daquele... E as pessoas que estavam ao redor, que muitas vezes são pessoas que estavam ali, eram hebreus, eram judeus, eram pessoas que seguiam até a Jesus, mas seguiam a Jesus só porque queriam que falassem que eles estavam com Jesus, porque não tinham escutado nada do que Jesus estava falando, porque senão eles estariam falando: glória a Deus, mais um pecador vai se converter vai se converter aos braços de Jesus, vai se converter à pessoa de Jesus. Mas não, assim como muitas vezes nós andamos com Jesus, nos achamos conhecedores da palavra, mas julgamos as pessoas, falando: ah lá, mais um pecador, o que esse pecador está fazendo aqui na igreja? O que esse pecador pensa que ele está falando? O que esse pecador, por que ele é pecador? Por que ele está falando da palavra de Deus? Por que ele está louvando? Nós muitas vezes somos hipócritas e muitas vezes esquecemos que o Senhor Jesus já falou. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que precisam, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com o coração destruído, com a alma destroçada, com o espírito sedento, o espírito pedindo: Senhor, pedindo ajuda. Jesus veio para esses. Cabe a nós começar a orar para que Jesus encontre cada vez mais os Zaqueus da vida, cada vez mais aqueles que precisam escutar Jesus chamando. Em vez de ficarmos julgando, temos que perceber isso. Porque quando Zaqueu trouxe Jesus para dentro da casa dele, trouxe Jesus para a residência dele, tudo mudou na vida de Zaqueu. Quando Jesus entra na sua casa, assim como diz o louvor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Estrutura é coluna, estrutura é aquilo que mantém a casa de pé. A coluna mantém a casa de pé, só que muitas vezes nossas colunas não valem nada. Ou não, quando não tem, ou quando tem, estão todas rachadas, todas quebradas. Pode ser a minha casa residência, pode ser a minha casa do trabalho, mas muitas vezes é minha casa coração. É a própria coluna que eu mesmo acho ser necessário estar aqui. É a coluna que eu falo: Jesus, cuida de todas essas partes, mas a coluna central, deixa que eu cuido. A coluna central é o meu casamento. A coluna central é o meu trabalho. A coluna central é o meu dinheiro. A coluna central tem que ser Jesus. Porque ele entra, ele muda a estrutura. Quando ele entra, ele tira uma estrutura que era de pedra e coloca a estrutura do Espírito. Ele coloca uma estrutura com fundação. Ele muda a sua história. Aquilo que andava meio turbulento, a ventania levava para lá e para cá, vai ser mudado, porque quando Jesus entra na sua casa, ele muda a sua estrutura e ele passa a ser a coluna, ele passa a ser a sua base, ele passa a ser a base de tudo. E quando a sua casa estiver estruturada sobre uma coluna chamada Jesus, não tem vento que vai derrubar, não tem vento que vai fazer a sua casa cair. Porque estar estruturada em Jesus Cristo é estar estruturada sobre a rocha, sobre a própria pedra angular que é Jesus Cristo. E aí, quando tivermos essa salvação, o que aconteceu? Quando acontecer isso com você, quando Jesus realmente entrar na sua casa e você começar a conhecer Ele, de com Ele andar, e não só de escutar, ouvir falar dele, aí sim, a sua história vai começar a mudar. A sua vida vai começar a mudar. Nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde. Deixa Jesus entrar de vez na sua vida.
Escuta Ele chamar. Para de ficar escutando outras pessoas chamarem. Estamos num momento em que assim, nós temos que escutar Jesus. Ele está me chamando, Ele está te chamando, Ele está chamando você que está precisando, porque está perto dele voltar. Ele já está voltando. Não temos mais tempo. Temos que fazer como Zaqueu. Escutar que Jesus está passando, sai correndo, faz o sacrifício que for, deixa o passado, deixa aquilo que antes te prendia, o tesouro, porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu tesouro está nos seus bens materiais, então, você tem que lá soltar, você tem que desprender e se pegar a Jesus, porque quando você segue a Jesus, as bênçãos do Senhor te perseguem. As bênçãos do Senhor vão atrás de você. Você não precisa se preocupar. As bênçãos do Senhor te perseguem, assim diz a palavra. Está no momento da gente deixar tudo que a gente se apega, de coisas da vida, coisas, celular, computador, carro. Não, glória a Deus, porque Deus te deu. Mas desapega disso. Porque se ele não entrar na sua casa, de nada vai valer. Agora quando ele entra, muda tudo. Muda a sua estrutura, muda a sua história, muda a sua vida. Vem para Jesus. Dá tempo. Ainda dá tempo. Mas vem logo, porque ele está para voltar. Mas ele vai entrar na sua casa e vai mudar toda a sua estrutura, como ele fez com Zaqueu. Amém? Uma boa noite, Deus abençoe vocês, um sono dos justos para vocês, tá bom? Deus abençoe, até logo.